Oi pessoal, tudo bem? Chefe Cássio Prados aqui na área. Estou aqui na Coqueluche Casa, uma houseware incrível que tem utensílios, equipamentos, tudo para sua cozinha. E hoje faremos uma receita deliciosa, Coqueluche Tropical Burger, bem diferente, com ingredientes bem característicos, grandes técnicas, e você vai aprender tudo isso com a gente. Vamos para a receita. Hambúrguer, pessoal, quem não gosta de um bom hambúrguer? E claro, hoje eu vou utilizar essa chapa aqui da fundição libanesa, que vai trazer toda a caramelização, toda a estrutura de hidratação do nosso hambúrguer. A proteína, eu tenho duas possibilidades, ou um corte só, que no caso ou é a 100 ou o peito do boi, ou o famoso blend, que são pelo menos 2 cortes. E aí a gente tem uma característica de gordura, a gente tem uma característica de hidratação, enfim. Esse marmoreio da proteína vai trazer a suculência que você precisa. Eu vou fazer nessa chapa de ferro, mas eu tenho possibilidades de churrasqueira, parrilha, chapa, chai broiler, e tudo isso vai modificar o seu conceito de gordura. O grande segredo do hambúrguer está na estrutura de gotejamento. Aqui eu não vou ter gotejamento, mas eu vou ter uma caramelização incrível, porque eu estou utilizando essa chapa de ferro, tá bom? Eu estou utilizando o A100, tá? É um corte super fácil que você pode pedir para o seu açougueiro, sem problema algum. E a utilização da proteína vai trazer um resultado bem interessante para esse hambúrguer, tá? Outros ingredientes aqui, característicos para o Coqueluche Tropical Burger, é o que? O abacaxi, e a gente vai fazer mais ou menos um chutney de manga para dar aquela suavidade, aquele dulçor e, claro, ter contrastes com outros ingredientes. Eu vou fazer uma crostinha com bacon, hambúrguer sem bacon não tem como, e hoje a gente vai usar esse queijo delicioso aqui, ó, que é uma mussarela, que eu gosto da mussarela porque ela tem um gosto salgado bem característico e vai trazer um resultado muito interessante para o nosso hambúrguer. E vamos fechar com chave de ouro com o molho barbecue da nossa querida Heinz, tá bom? Vamos para a receita. O que eu tenho aqui? Eu tenho a minha proteína, tá? Quero que vocês entendam que dependendo do tipo de corte, ela vai ter um teor de gordura característico, tá? Mas só para vocês entenderem, ó, tá vendo que ela tá toda rajadinha? Eu preciso deixar essa proteína mais lisa, tá? E uma dica que eu dou para vocês, quando a gente fala de quantidade de carne de hambúrguer, né? A gente vai trazer sempre aí uma quantidade até 150 gramas. Tem uma perda aí, uma porcentagem de pelo menos uns 20%, né? Mas a gente consegue ter um hambúrguer com uma característica bem interessante. Aqueles hambúrgueres maiores, 200 gramas, 240 gramas, ele tende a ter uma estrutura bem mais complexa, mas dá para fazer também, tá? Vamos lá, pessoal, olha aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Por quê? A partir do momento que a gente vai batendo, tá, a proteína de um lado para o outro, ela vai alisando e vai criando essa estrutura mais resistente para a gente não correr aquele risco dele rachar, o hambúrguer rachar. Então sempre que a gente tira o ar da proteína, a gente consegue ter bons resultados. Olha como ele vai ficando lisinho já. Depois que ele fica lisinho, o que a gente faz? Vou colocar ele aqui na placa de corte e a gente vai modelar. Eu vou pegar a palma da minha mão e eu vou só apertar ele aqui, ó, devagarzinho, tá? Ó, apertei, já tenho ele aqui, ó, modeladinho. Olha só que bonito que ele fica, tá? Aqui a gente modela ele e agora ele vai para refrigeração, pelo menos 30 minutinhos. Vamos fazendo aqui um chutney de manga, um tipo chutney, tá? Porque eu tenho alguns ingredientes característicos e outros não. Primeira coisa, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar a cebola, tá? Geralmente, a gente vai trazer esse ambiente da cebola
para a crocância, tá? E para o chutney é muito importante essa crocância, tá bom? E depois vocês vão perceber que da própria casca da cebola aqui, ó, a gente vai fazer um sal de cebola, eu vou triturar para usar para o nosso hambúrguer. Por quê, pessoal? Hoje a conscientização, além de saudabilidade e também o aproveitamento total, é essencial, é conscientização, tá bom? Então é muito importante a gente entender esse conceito. E a Coqueluche passa isso para os seus clientes, tá? Ó. Então aqui eu já tenho a minha cebola já cortadinha. E agora a gente vai aqui para a frigideirinha, barulhinho bom. E eu quero que ela dê uma tostadinha. Eu vou entrar com um pouquinho de azeite da nossa querida e parceira Dom Ravelo, tá? Hoje ela está presente aí nas nossas receitas. Vou levar um pouquinho de açúcar mascavo, que aí vai caramelizar essa cebola. E a ideia é trazer essa caramelização para junto da nossa manga, tá? Olha só que interessante, ó. E parece que não, essa mistura ela vai trazendo um aroma incrível. Vou entrar com a manga. Olha só que delícia, pessoal. A textura dela, como é que ela vai ficando, ó. Ela vai cozinhando e vai trazendo esse movimento dela. Olha só que interessante. De caramelização mesmo. Agora eu vou trazer para o chutney um pouco de condimento para criar mais absorção e mais estrutura aromática e de sabor, tá? Eu tenho aqui a páprica defumada com um pouquinho de curry misturadinho, que aí vai trazendo também uma característica bem oriental, né? Olha a coloração dela, olha que coisa linda isso aqui, ó. Olha o aroma. Olha só. E super rápido, hein, pessoal? Não tem muito segredo. Olha que coisa linda isso, ó. Olha isso aqui, ó. Olha só. E agora a gente vai dar acidez com limão. Limãozinho aqui, ó. Essa acidez para o chutney é muito, muito importante. Deixar incorporar. A gente vai dar uma corrigida agora, um pouquinho de sal. E o nosso chutney está prontinho. Olha que coisa linda, ó. Olha isso aqui, ó. E agora eu vou deixar ele esfriar um pouquinho para a gente poder modelar o nosso hambúrguer, tá? Enquanto o chutney esfria, vamos fazer o nosso sal de casca de cebola, tá? Super fácil. Tenho aqui um processador. E as nossas cascas de cebola já higienizadas. Posso fazer com casca de alho também. E o interessante dessa mistura aqui é que você pode usar para o seu dia a dia. E lembrando que a cebola é antioxidante, então ela leva também uma gastronomia funcional aí para vocês também, tá?
Temos o nosso chutney pronto. Olha que coisa linda, pessoal. Olha isso. Olha só. Textura incrível. Vou usar um pouquinho desse sal aqui, ó. Sal da casca da cebola. Vai trazer um pouquinho do gosto salgado para ele. E ele vai ficar refrigerando um pouquinho também para a gente poder montar o hambúrguer. E agora, vamos dar uma caramelizadinha nessas fatias de bacon aqui, ó. E lembrando, pessoal, eu estou usando aqui a chapa de fundição libanesa, tá? Vocês encontram a linha completa na Coqueluche Casa, WhatsApp, site, Instagram, enfim, tá? Ela é super incrível, ela tem vários modelos, acessórios, enfim, bem resistente. Isso aqui é produto para a vida inteira. E você encontra na Coqueluche Casa exclusivamente pelo site, WhatsApp, Instagram, todos os meios de comunicação, você consegue ter acesso à linha completa da fundição libanesa, hein? E olha só que interessante, caramelização dela, o calor residual dessa chapa também é bem interessante, tá? Super fácil de manipular. Vamos ver o nosso bacon aqui, ó. Olha que coisa linda, ó. Vou deixar ele bem tostadinho. E aproveitando, vamos dar uma tostadinha também nesse abacaxi aqui também. Vou usar, o bom dessa chapa é que ela tem uma versatilidade bem interessante, que você consegue agrupar os ingredientes e vai simultaneamente trabalhando o conceito aqui de cada textura, tá? Tô aqui com abacaxi, tenho o meu bacon. Maravilha! Olha aqui, pessoal, dá uma olhada na textura desse bacon aqui, ó. Olha que interessante, olha só, olha que coisa linda. O abacaxi, ó, vamos virar ele, olha, ó, que delícia. Agora, vamos colocar a proteína, tá? Tem aqui, ó, já tá bem refrigeradinha, e agora a gente vai colocar aqui, ó, para dar uma boa seladinha. Vou usar um pouquinho do sal na proteína agora, tá? Que é importante, nunca antes. Sal na carne desidrata, então sempre tem que estar na chapa para você colocar o sal. Você vai vendo que a crosta ela vai sendo formada embaixo, que é o que a gente chama de reação de Maillard, ou seja, é uma caramelização dos açúcares naturais da proteína, que aí vai criar aquele aprisionamento da hidratação. Isso é muito importante para qualquer proteína. Selem a proteína, que aí você vai manter uma hidratação muito melhor, tá bom? Tudo caramelizado aqui nessa fundição libanesa, incrível, ela potencializa sabor, aroma, enfim. E agora a gente vai finalizar o nosso hambúrguer. Vamos colocar um queijinho, a gente vai colocar um queijo aqui e o outro a gente coloca na transversalzinha assim. E aí ele fica uma estrutura de bicos para frente. E agora vamos deixar ele dar uma derretidinha aqui, colocar um pouquinho de água. Dá uma tampadinha. E agora a gente vai fazer o quê? Vou cortar esse pãozinho de brioche aqui. E uma outra dica aí para vocês, a gente vai pegar manteiga, colocar na frigideira aqui, ó. E a gente vai dar uma tostadinha boa dos dois lados aqui, ó, das duas bases do pãozinho, tá? Qual que é a ideia dessa tostadinha? É que quando ele forma aquela crostinha, essa crosta ela seca
e ele fica mais resistente. E aí mantém toda a estrutura do hambúrguer, tá bom? O queijinho derreteu. Enquanto isso a gente vai fazendo o nosso molhinho aqui, ó. Que eu vou usar molho barbecue, maionese e um pouquinho de mel. E agora a gente vai misturar isso aqui. Ficar um molho bem gostoso, bem adocicado ao mesmo tempo. Coloração bem interessante. Essa tostadinha aqui, a gente chama ele de golden brown, ou seja, ele fica douradinho e meio marronzinho, ó. Olha que interessante. E isso aqui, ó, na hora que esfria um pouquinho, ele seca e é onde dá toda a proteção da montagem do lanche. Pessoal, não faz ideia o cheiro que tá essa cozinha aqui da Coqueluche. E agora a gente vai montar esse hambúrguer e vocês vão ver o resultado final, tá bom? Primeira coisa, vamos entrar com o nosso chutney. Olha só isso aqui, ó. Nosso hambúrguer. Nosso bacon. O abacaxi. Montagem, pessoal. Qual que é a ideia? Você sempre tem a estrutura da base do pão, que é onde a gente cria aquele golden brown que eu fiz para vocês verem. Depois vem um molho, um ketchup, um barbecue, um chutney, tá? Depois vem carne e queijo. Depois da carne e queijo, você sobe com elementos de crocância, elementos de textura de hidratação, porque aí não vai romper o pão. E sempre por último vem as folhas, tá? Então nesse caso agora vem a rúcula. Vou deixar ela aqui, ó. Vou quebrar ela um pouquinho e a gente vai colocar aqui, ó, tá? Pode ser rúcula, pode ser agrião, você pode colocar aquele manjericão gigante, que fica bem interessante, tá? E por último, entra aqui na base a nossa maionese, tá? Vou colocar aqui, ó. E agora a gente vai fechar aqui o nosso super hambúrguer aqui, ó. Olha que coisa linda, olha isso. Nosso Coqueluche Tropical Burger prontinho para vocês. Participe do nosso canal, que esse canal Coqueluche Casa é para vocês. Eu volto com outras receitas. Tchau, tchau.